Bom, no exemplo 3 nós vimos a estrutura em loop, a estrutura em blocos do Python. E aí vimos 3 loops, 2 loops for aqui, para fazer os triângulos equiláteros, retângulos, desculpa. No exemplo 4, nós vamos ver as variáveis do Python, e primeira coisa que todas as variáveis do Python são objetos. O primeiro delas é a impressão, por exemplo, i recebe 42. Então, essa 42 é uma variável inteira. Na hora de imprimir, ele vai imprimir 42. Depois, podemos somar i mais 1, i recebe i mais 1. Essa variável continua sendo uma variável inteira, seria 43. Agora, essa variável i, ela pode receber um valor float, e aí a variável resultante i passa a ser um float. Então i recebe i mais 0.125 e agora é 43.125. Esse i passa a ser um float. E agora recebe um string 40. E aí na hora de imprimir o i agora é uma variável automaticamente, né? É uma string. Então agora imprime 40. Outra variável, por exemplo, x recebe 50 e o y recebe o x. Então nós estamos criando aqui o y está apontando para o x e se criando duas variáveis, uma inteira com x valendo 50 e a outra variável inteira com y valendo 50. Então na hora de imprimir, é importante comentar esse caso, porque aqui nós temos o x valendo 50, o y também valendo 50, e aí a identidade da variável x aponta para um objeto e a variável y aponta para o mesmo objeto, tanto o x quanto para o y. Então nós temos ali a variável x valendo 50, a variável y valendo 50, e as duas variáveis, vejam que o final aqui é 56, por exemplo, as duas apontando para o mesmo objeto. Agora o y recebe 78. Então o x vai valer 50, o y vai valer 78, e a variável y agora está apontando para um objeto diferente, não para o mesmo objeto de x. Então nós temos x valendo 50, apontando para o objeto que termina com 56 aqui, por exemplo, y valendo 78, apontando para um objeto que termina com outro valor, ou seja, um outro objeto. Agora x vai receber uma string text, então o valor de x passa a ser text e a variável x agora vai apontar para um outro objeto que não é esse de 56, que termina com 56. Então agora a variável x passa a valer string text, y78, e cada um apontando para um objeto diferente. As palavras-chave do Python, é só digitar help e abre e fecha parênteses depois de Python. Para fazer divisão, usar a barra. Então, por exemplo, x é 10 barra 2, 10 dividido por 2, y 10 barra 3, e aí o resultado é 5 e 3.363. Aqui a divisão 10,5 por 3,5 daria um valor inteiro, 3, então o y vale 3.0, é um valor float, embora seja arredondado. E aí nós temos as divisões, resto das divisões. Vamos ver aqui esse exemplo, onde nós temos 9, o resto da divisão por 3, valor, a base da divisão, né? O 10 dividido por 3, resto da divisão, né? Divisão base, na verdade, né? Então, veja aí, ó. 9, a base, menor divisor, né? 9 dividido por 3, 10 barra 3 também é 3, 11 barra 3 também é 3, menos 7 dividido por 3, menos 3. Agora vamos ver as strings. Por exemplo, string, qualquer coisa que venha entre aspas, com uma aspa ou com duas aspas, são tudo considerado string. Quando você tem
uma aspa dentro da string, você tem que colocar o barra aspa, ou então, quando está entre duas strings, coloca uma aspa só, é tranquilo. Quando está entre uma aspa, você tem que colocar barra aspa. Uma outra string seria quando você precisa colocar uma aspas dupla dentro de uma string formada por aspas duplas, aí você coloca barra, contra barra, na verdade, aspas dupla. Com aspa tripla você pode escrever uma string em diversas linhas, né? Então, por exemplo, ele disse outra vez, entre aspas tripla, quero um copo d'água. Então, dentro dessa aspa tripla, nós temos uma aspa normal, dupla, né? E uma aspinha normal d'água aqui, terminando com uma aspa dupla. Então, essa string pode ocupar diversas linhas. E aí, na hora de imprimir essas strings, a gente vai imprimir aqui. Nós temos aqui uma string com aspas, outra string com aspas duplas, copo d'água, e aí impressão em linhas ali, né? E aí nós podemos ver o tamanho. Para descobrir o tamanho da string, a gente usa a função len, de length em inglês, a string S4 e a string S5. A função len imprime o tamanho da string. É isso.